Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 582. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Sil Pérez. Olá, gente. Prazer estar aqui de novo, Rafa. Obrigada pelo convite. E hoje, né, se o Ridley Scott tá feliz, é isso que importa. Nada como o cara se abraçar no próprio projeto, né, Sil? E ele tá feliz com isso, né? Tá, a gente aceita. Mas pra você que gosta de horror, de repente esse daí é um horror às avessas, é um outro tipo de horror. O que vale é o sentimento. É o sentimento, exatamente. Exatamente. Temos aqui também Henrique Risato. Olha, o pior inimigo de qualquer gladiador são os fofoqueiros. Se não tivesse fofoqueiro, não tinha filme. É verdade, é verdade. Isso tem que falar, é verdade. Eu tenho empregada fofoqueira, é fulaninho fofoqueiro. Isso porque noção. Naquela época não tinha rede social, imagina se tivesse, o império cairia em 2 dias. E temos a volta aqui dela, Duda Smilari. Ai, gente, que prazer estar aqui de novo depois de tanto tempo. Pois é. Ai, queria dizer que assim, né, a gente é válido não gostar de Gladiador 2, mas falar que o Pedro Pascal não tá gostoso naquela armadura aí é sacanagem, né? A gente tem que exaltar nosso querido, né? É verdade, é verdade. Esses, aliás, né, belos corpos, temos que dizer aqui, vários, inclusive, de gladiadores. Muitos bodybuilders, né? Exatamente. Chegou a hora da objetificação masculina, gente. Chegou, graças a Deus. Muito bom. Muito bem, pessoal, olha só, a gente está começando dezembro e como vocês sabem, né, esse daqui é o mês que a gente encerra mais uma temporada, então temos os últimos episódios do Cinemação, então curta aí, porque só vamos ter mais 3 episódios daqui pra frente, então já fica esse aviso, né, de antemão, mas hoje a gente tá aqui porque a gente vai conversar sobre um dos maiores desafios do cinema, as continuações de filmes que marcam época. Por que algumas sequências conseguem expandir o universo original, enquanto outras parecem apenas tentar repetir fórmulas de sucesso? E é isso que a gente vai falar sobre Gladiador 2, lançado, né, mais de 20 anos após o primeiro filme. É um exemplo recente aí dessa tentativa, mas será que ele conseguiu honrar o legado, né, de um dos épicos mais icônicos do cinema, ou ele ficou preso à sombra do original? Além disso, né, a gente também tem aí esse ponto das franquias. Será que as franquias ajudam e enfraquecem a criação de histórias únicas? Vamos falar sobre filme, vamos falar sobre continuação, vamos falar sobre várias coisas aqui. E hoje eu, Sil, Henrique e Duda vamos bater esse papo sobre Gladiador 2 e você que acompanha o Cinemação sabe que vamos dar spoiler, por isso siga por sua conta e risco. Se você não quer tomar spoiler, não tem problema, pula esse episódio, vai ouvir um dos 581 episódios que a gente já gravou, você pode ir lá escolher qualquer episódio para ouvir e depois você volta aqui para não tomar spoiler. E é isso, vamos bater esse papo agora sobre Gladiador 2 no segundo ato desse podcast. There will be games in the Colosseum. I require no games in my honor. Serving the Senate and the people of Rome is honor enough for me. You are too modest, Acacius. Does not suit a general as accomplished as yourself. The glory is yours, not mine. I only ask for some respite from war, to spend time with my wife. Your wife, yes. Remember the privileges we have granted her? Where is she now to ignore such an occasion? There are victories yet still to come.
Persia, India. Both must be conquered. Rome has so many subjects. She must feed them. Chegava aos cinemas no dia 14 de novembro de 2024 o filme Gladiador 2, filme dirigido por Ridley Scott, mesmo diretor de Gladiador lá de 2000, Alien, o Oitavo Passageiro, o filme de 1979, Prometheus de 2012, Blade Runner, né, de 1982, Alien Covenant de 2017. Enfim, um diretor super renomado e super conhecido, já bem consolidado no mercado hollywoodiano. O Ridley teve aí um orçamento de mais ou menos 250 milhões de dólares e até o momento o filme já arrecadou ao redor do mundo 320 milhões de dólares. O filme foi escrito por David Scarpa, que também trabalhou com o Ridley lá em Napoleão, um filme de 2023. Também tem o Peter Gregg, que trabalhou em The Batman, né, o filme de 2022. E também o David Franzoni, que também trabalhou em Napoleão de 2023. Aqui em Gladiador 2, ele se passa quase 2 décadas após os eventos do primeiro filme, seguindo a história do Lucius, o jovem que foi salvo pelo Maximus no final do primeiro filme, e agora ele adulto está em Numídia e lá ele é capturado pelo Império Romano. Lucius se vê envolvido num mundo brutal das lutas de gladiadores, onde a sua habilidade e ambição o colocam no centro das intrigas políticas e também na decadência do Império Romano. A música de Gladiador 2 é do Harry Gregson Williams, o mesmo músico de Perdido em Marte, o filme de 2015, que tem uma trilha muito boa. O filme foi editado pelo Sam Restivo, que também editou Napoleão, o filme de 2023, e também pela Claire Simpson, que trabalhou em Um Jardineiro Fiel, por exemplo, o filme de 2005, uma editora bem experiente. E no elenco a gente tem o Paul Mescal vivendo Lucius, temos o Denzel Washington, né, vivendo Macrinus, temos o Pedro Pascal vivendo General Acacius, temos a Connie Nielsen, né, vivendo novamente a Lucilla, volta ao papel em que ela fez no primeiro Gladiador. Temos o Joseph Quinn vivendo o Imperador Geta e o Fred Hechinger vivendo o Imperador Caracalla. Para começar, eu queria saber de vocês como que foi a experiência de voltar ao universo de Gladiador depois, né, de mais de 20 anos, e o que vocês acharam que chamou mais atenção logo de cara, assim, foi a nostalgia, as novidades, ou talvez, né, as escolhas que o filme fez para dar sequência à história, né? Como que foi essa retomada, assim, a volta de vocês ao universo de Gladiador? Bom, eu tenho uma memória muito fraca, então eu tive que voltar ao primeiro antes. Não que, assim, por mais que eu ache um filme muito bom, né, foi muito premiado, né, ele virou um clássico, assim, mas não tem nada que, né, nossa, esse detalhe que precisava lembrar pro segundo, enfim, mas voltei e eu acho que, assim, eu gosto muito dessas sequências que saem muitos anos depois, eu sempre me divirto, eu entendo que isso é um problema também, né, falta de originalidade no cinema e tal, mas eu me divirto, gosto de ver o que as pessoas vão fazer, né, tanto tempo depois, principalmente quando é o próprio diretor que fez o primeiro volta para esse mesmo universo, né, mas é difícil não haver comparação, né, e eu acho que o que mais se destacou pra mim logo de cara foi o CGI, porque eu achei muito exagerado, assim, principalmente nos animais, assim. A gente tem lá no original, tem aquela luta com os tigres, né? Que até, ok, né? Tem os tigres de verdade, tem o tigre que rola com o Russell Crowe, que é um boneco, mas você não vê, porque é um negócio muito rápido, assim, e é um negócio que pra mim é muito mágico, sabe? Esses truques, né? Os truques práticos, assim. E nesse é tudo CGI, aqueles macacos horríveis. Aqueles macacos são duros. Aqueles macacos pegam mesmo, né? Então destaca muito, assim, eu achei. É verdade. Aliás, você fez o exercício de assistir o primeiro, né? Que você comentou comigo. Sim, porque eu queria ver, né? Queria relembrar tudo, enfim. E achei que foi bom, porque eu acho que esse segundo também se apoia muito no primeiro, né? Sim, é uma sequência direta e tal, mas o Maximus é lembrado, tipo,
toda hora, assim. Então, eu acho que ele não consegue ser dessas sequências, né, que são mais independentes, assim, né, conseguem ter uma vida própria. Eu acho que ele se apoia muito no original. Cresceu, assim, eu também revi, enfim, o Gladiador, o primeiro foi lançado nos anos 2000, eu tinha 1 ano de idade, ou 2, enfim, então eu assisti, acho que com 17 anos, o filme em 2015, provavelmente. Eu tive que revê-lo, assim, para entender um pouco de como a narrativa poderia se transformar em um segundo filme, sabe? E eu acho que ela fez exatamente o que eu imaginava, assim, que é seguir realmente o caminho de um personagem que eu acho que já estava meio previsto pro Scott ser explorado, sabe? Pela admiração que ele tinha pelo Máximos e pela história triste mesmo que ele presenciou, né? Do Império Romano, enfim, de toda a situação que acabou gerando entre o bem e o mal, né? Que lutavam entre si nessa narrativa, assim. Mas sobre os efeitos especiais, assim, também me incomodou em muitos momentos. Mas eu senti que o primeiro, ele queria muito o Ridley Scott já tinha muito esses desejos, sabe? De colocar isso na arena. Mas eu acho que quando você deixa mesmo a luta em si, a presença mesmo de truques, né, cinematográficos para aquilo dar certo, fica muito mágico. Eu acho que é por isso que ele se torna um épico, né? Pelas lutas misturadas com uma grande trilha sonora. Hoje já não é só a trilha sonora com grandes filmagens e cortes que fazem ser apenas um épico, né? Ele vai além, ele vai para um GCI, ele vai, enfim, para os efeitos especiais mesmo, né? Você sentiu isso também, Henrique, de uma forma ou outra, que o filme explorou mais os efeitos e acabou deixando aquela coisa mais prática que era um utensílio que tornava a coisa até mais palpável, assim, né? Eu senti sim. Eu tava lembrando quando eu fui assistir Gladiador no cinema. Se não me engano, foi em 2001, é isso? O primeiro filme? E tipo assim, naquela época a gente não tinha informação assim do que tava pra sair no cinema. Quer dizer, tinha a revista Sci-Fi News, né? Que todo nerd comprava. E tinha, sei lá, no jornal impresso, ou sei lá, no Jornal Nacional, falando das estreias, que naquela época eram de sexta-feira. E eu lembro que eu tava no fim de semana, o meu primo, que é amigo meu, do Rafa, me chamou pra ir com os meus tios no cinema. E eu não tinha ideia de qual filme a gente ia ver. E eu lembro que eu fui positivamente impactado, porque eu nunca tinha assistido nada assim, de uma luta nessa parte do início do século, né, pós-Cristo. Então, não tinha nada assim muito pra comparar que fosse contemporâneo a mim, assim, a título de cinema. Tipo, em 2001, acho que no final é que foi sair primeiro O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. E aí eu gostei muito do Gladiador, eu assisti tipo, muitas e muitas vezes depois. E quando eu fiquei sabendo que ia ter essa continuação, eu fui um dos mais críticos, assim, tipo, no grupo de Cinemação, eu meti o pau, falei, mano, eu não vou assistir esse filme nem fudendo. Eu só falei, eu só vou assistir porque o Rafa me chamou pra gravar o podcast. Aí eu fui, tipo, um dia antes da gente estar gravando, e uma das primeiras coisas que eu falei no grupo foi, olha, eu não dava nada, tipo, eu não queria ver esse filme, e eu gostei, tipo, é um filme que se estiver passando, eu assistiria de novo, assim, na TV. Daí a gente, durante o podcast, vai falando mais sobre isso. Agora, especificamente sobre o que o Rafa perguntou, acho que foi a Sil, deu um exemplo perfeito, que é aquela primeira luta contra aqueles macacos antigos. Sim. É um CGI muito bizarro, assim, sabe? Muito. Eu até entendo a escolha do tipo de animal, né, que eles colocaram, mas é muito assim, sabe? Fica muito irreal se você comparar com o que o pessoal já faz num filme como, sei lá, Planeta dos Macacos, entendeu? Talvez eles quiseram fazer, não, é uma espécie de, sei lá, de bugio que já entrou em extinção, mas existia há 2000 anos atrás. Tipo, do mesmo jeito é bizarro, assim. E eu lembro muito bem de quando saíram os primeiros making-offs do Gladiador, ou mesmo na fita VHS, que tinha, assim, como era feito os tigres, né? Que, sabe que assim, ia mostrando por camadas como eles foram feitos. Então eu acho que isso é, assim, uma tecnologia usada em desfavor, assim. O rinoceronte, a cena do rinoceronte desse filme eu achei fantástica. A cena dos tubarões, eu já também, tipo, não, nem fudendo, não é um tubarão,
Dá pra ver que não é um tubarão. Só assim, é lógico que eles não iam pôr um tubarão, mas assim, não é pra ser lógico, entendeu? E aquela água, né? O estilo meio The Sims, né? Parece que tá jogando um jogo, né? Computador. Exato. É desenhado, né? Uma uva desenhada, gente. Aí não dá, né? Não, eu acho que tem uma coisa que tem que ficar evidente, né, pra qualquer pessoa que vai assistir o filme e tal, e o Ridley Scott, ele já faz isso com uma certa frequência, né, ele lançou Napoleão esse ano, que foi um filme que, no meu ponto de vista, é um filme super problemático, porque ele tenta ser um filme que ele se apoia justamente numa figura icônica francesa, de um conquistador que tem a sua vida tipo relatada em livros e, né, e muitas peças e outros filmes e tudo mais, e aí ele resolveu contar uma história dele, assim, do Ridley Scott. Então ele distorce muitas coisas, e até as declarações que ele foi dando ao longo da divulgação do filme do Napoleão, ele começou a falar que a história é relativa e tal. Então existia o tal do revisionismo histórico, assim, que é uma coisa muito problemática, inclusive vindo de um diretor com peso do Ridley Scott. Aqui eu já acho que ele vai por um caminho diferente, que é justamente, isso daqui não é história, isso daqui é um filme um drama, uma ficção ali e tal, que se passa dentro desse cenário de Roma, de 1800 não sei quanto, e é isso, é isso que a gente tá vendo ali, assim, não existe muito, assim, porque tem um aspecto histórico e tudo mais. Eu acho que se você for por esse caminho, você vai se decepcionar muito, assim, porque o filme ele não tem base histórica quase nenhuma. Já não tinha em Gladiador, o primeiro, e aqui tem menos ainda, assim. Então acho que isso já é uma coisa para ficar clara. Existiam evidências, por exemplo, que o Coliseu poderia, né, encher de água. Existe essa discussão lá e tal, mas é aquilo, beleza, pode ser que aconteça, pode ser que não. E tem um outro aspecto que eu não sei se vocês sentiram isso, mas, por exemplo, no primeiro filme, como a gente tem a construção de quem é o Maximus e ele, né, saindo daquela posição de general, a gente tem uma queda, né, do personagem e tal, e aí quando ele vai pro Coliseu, é um troço assim que a gente fica, caraca, então era assim o Coliseu, e tem uma coisa grandiosa ao redor do Coliseu. E aqui, nossa, eu achei o Coliseu tão qualquer coisa, sabe? Também. Não tem um impacto visual. Né? E eu acho que isso é um problema, né, das continuações do filme, né, no geral. Porque o Coliseu, ele já ficou previsto no Gladiador 1, sabe? Ele já ficou consolidado como uma figura histórica, né? Um local histórico no Gladiador 1. E no 2, aquilo só se repete meio como um local nostálgico, vai? De se ver uma arena de batalha, né? Eu fiz uma comparação meio bizarra, mas assim, sabe no Vingadores 1, a primeira vez que a gente vê aquele aeroporta-aviões voador lá, o Helicarrier? Sim. Subindo com aquelas turbinas, tipo, é um porta-aviões? Não, é um porta-aviões voador, e tipo, porra, que magnífico. Eu acho que, e daí no segundo filme já, tipo, é legal, mas eu já vi isso. É mais ou menos o que acontece. Eu lembro quando eu vi a primeira vez o Coliseu retratado no Gladiador 1 e, tipo, aquele impacto, né? Os pássaros voando lá em cima pra mostrar o quão grande ele era e tal. E dessa vez não, é tipo, é o Coliseu, tá bom, é mais uma obra arquitetônica espetacular, mas não chama a atenção. Eu achei que foi meio que apagado isso também. Mesmo a cena, tipo, ele cheio de água e as batalhas de navio. A primeira batalha, que é com os romanos invadindo, acho que é no Média, se eu não me engano, é muito mais. Aquela cena é foda demais. Agora as lutas no Coliseu eu não achei tão impactantes assim. O Coliseu não é como se fosse um personagem, né? É como se ele moldasse também o Maximus, né? Sim. Pra virar realmente um guerrilheiro, um cara forte, enfim, que tivesse toda essa imagem que ele passa depois. Aliás, só pra fazer uma coisa, eu falei 1800, imagina, tipo, Marco Aurélio foi imperador em 160
70 depois de Cristo. Tipo, eu acho que eu só errei um pouquinho só. Então. I do not know who you think I am. My name is Hanno, and I have no mother or none that I can remember. I'm so sorry. If your son were here, I feel sure he would tell you not to grieve him. For he would not be the boy that you sent away. That boy is dead. You may think I have little worth. You may think I betrayed you. But I need you to know. If you will not have your mother's love, and take your father's strength. E assim, além dessa questão do Coliseu, que eu acho que é assim, que fica muito evidente, a outra coisa é que era isso que eu ia começar também, porque eu até na apresentação falei um pouco disso, eu queria saber a opinião de vocês assim também. Quando a gente tá falando de um filme que tem um filme que é pesado como Gladiador, né, e aí 20 anos depois o mesmo diretor fala assim, pô, vou fazer uma continuação e tudo mais e tal, como é que vocês veem isso? Eu entendo que exista uma questão nostálgica e daí a gente vai falar, pô, que massa, a gente vai poder visitar de novo esse universo e tudo mais, mas existe também esse peso da comparação, né, meio que é inevitável, e você ainda já tá com as suas entranhas permeadas de nostalgia, assim, tipo, você tá super nostálgico, lembrando do que aquele filme fez e tal. E aí o diretor ainda não te ajuda, porque ele começa o filme, tipo, te relembrando, com aquela aquarela e a música, e aí você vai falando, cara, tô entrando de novo nesse lugar e tal, e aí, eu não sei, se sentem que, de repente, a fórmula do sucesso, ela pode ser comprometida justamente porque a gente tá falando de um filme que pode ficar preso à sombra do original, assim? Eu acho que é sempre um risco, né? E aí pode dar super certo, como já deu com vários filmes, assim. Principalmente, acho que de uns anos pra cá tem rolado muito isso, né? Dessas sequências anos depois. E pode dar muito errado, como também temos vários exemplos aí. E acho que pro Ridley Scott, que é um senhor de 87 anos, né? É bom destacar, que ele tá numa altura assim que ele faz o que ele quiser. E acho que a Duda falou mais cedo sobre esse negócio do rinoceronte, a cena do rinoceronte, por exemplo, é uma ideia que ele teve pro primeiro filme, né? E aí ele foi lá no estúdio, explicou a cena que ele queria fazer, falaram, legal, muito bacana, mas não vai rolar porque é caríssimo. E assim, o Gladiador 2, de 150 milhões de orçamento, passou pela greve, teve alguns probleminhas aí, chegou num orçamento de 300 milhões, né? Mas o Ridley Scott fez tudo o que ele queria fazer. E eu acho que ele tá pouco se lixando mesmo pra história. Pra história no sentido, né, de acontecimentos históricos mesmo, reais. Isso fica ali como plano de fundo. E ele quer entregar o espetáculo mesmo, por mais que eu acho que o espetáculo no filme original seja melhor do que nessa sequência, mas ele entrega, tipo, essa cena do rinoceronte eu me senti assistindo Mad Max, gente. Tem um cara... Verdade, lembra muito Mad Max. Né? Mas é isso, então existe esse risco, eu fico muito curiosa pelo que vai, quando, né, é anunciado um filme desse, eu fico curiosa pra saber o que vai acontecer. Não entro nessa de, mas pra quê, não sei o quê, até, né, pode ter um pra quê, não precisava, mas também se for falar do que não precisava, né, eu falo às vezes lá no Boca que filme nenhum precisa ser feito, né? Mas é isso, é esse risco que se corre e o Ridley Scott, acho que por toda a carreira dele, né, pro ponto em que ele está, ele tem filmes incríveis no currículo, não só Gladiador, mas, porra, ele fez Alien, fez Blade Runner, sabe? São filmes incríveis, assim, então eu acho que ele já consegue fazer o que ele quer fazer, assim. Tanto que, acho que desde quando o Gladiador saiu, ele fez, sei lá, uns 17 filmes.
E, pô, são 24 anos, 17 filmes em 24 anos, é muita coisa, sabe? E ele quer fazer o 3 ainda, né? Ficou muito claro, né, que isso vai virar uma franquia, com certeza. Não sei se deixar, né, porque de bilheteria não tá se pagando ainda não, então... Mas eu acho que não tem muito como sair da sombra do 1. Na verdade, eu acho que o objetivo dele até era esse mesmo, sabe? Não era criar um novo, um filme que se sustentasse por si só. E não tem como, né? Primeiro porque você tá falando de um épico de muitos anos e também porque o título já explica, Gladiador 2. Se fosse a jornada do de Lúcius, enfim, tudo bem. Aí se sustentaria por meio do personagem que ficou em terceiro, que, enfim, tava crescendo e vendo Máximos, e já tinha aquela admiração pelas batalhas épicas que ele tinha nas arenas e tudo mais. Mas claramente já é pra seguir e para as pessoas se integrarem mesmo na franquia, né? Que ele criou nesse grande filme épico, assim. Eu acho que ele já foi criado meio pra se sustentar, sabe? Não pra se sustentar no primeiro filme, não pra ser autossuficiente. Inclusive, uma coisa que eu até fiquei pensando, enquanto eu tava assistindo a continuação, eu falei, mas porra, será que eu não peguei isso no primeiro filme? É que no 2 enfiaram que o Lúcius é filho do Maximus, né? E no primeiro não se fala nada disso. E eu acho que até pensando logisticamente, teria sido difícil disso acontecer. E eu acho que nem precisava, poderia ser, assim, faz sentido a Lucila no final do primeiro ali, né, sabemos agora, ter mandado o menino embora, independente dele ser filho do Maximus, ele era o herdeiro do reino Império, ali, né? Do Império, então eu acho que nem precisava ter isso, sabe? Ele poderia ter passado por essa mesma história sem ter enfiado essa informação nova ali, que eu achei um pouco esquisita, assim. Ela não deixa nem meio subentendido no primeiro filme, vocês que estão com ele mais claro assim na cabeça, que o Lúcius era filho do Maximus? Não deixa isso claro? Eu não lembro, acho que eu não tenho nada, assim. Não, eles têm um diálogo que eles se reencontram, né, a Lucila e o Maximus. A gente entende, fica subentendido ali que eles já tiveram alguma coisa, um caso assim. E aí eles falam dos filhos deles, né? O Maximus fala, quantos anos ele tem? Ela fala que ele tem 8, e aí ele fala, o meu também tem mais ou menos essa idade. Tipo, eles não, assim, o Maximus, pelo que eu entendo, vivia fora de Roma, né? Tanto que que eu me lembro, essa é a primeira vez que ele pisa em Roma, quando ele é levado como escravo. Eu acho até, né, logisticamente, eu acho que teria sido difícil eles terem tido essa relação numa época tão próxima dela engravidar e a esposa do Maximus engravidar também, sabe? Eu acho que parece, assim, se você colocar numa linha do tempo, fica meio complicado. Não teve uma pesquisa de linha de tempo, assim, né? Eu acho que, assim, pra mim, eu entendo que eles tiveram esse relacionamento muito antes no passado, sabe? Aí depois que a Lucila se casou, enfim, e teve o Lúcius com esse marido dela que a gente nunca sabe, nunca conhece, porque ele já tinha morrido no primeiro filme, né? Que doido, né? Porque eu não lembrava disso também, que ele era pai, eu lembrava deles terem tido essa relação mesmo, mas dessa mesma forma, assim, que eles tivessem, tipo, que eles tiveram uma relação jovens ou alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, adolescentes, alguma coisa assim. E eu acho que até criaram isso em cima de pra criar uma narrativa pro Lúcius mesmo, de sair do Império e fazer a mesma trajetória que o Maximus fez. Mas aí é de uma forma diferente, né? Como se ele tivesse saído de lá pra aí sim ser escravizado, e aí sim virar um gladiador e assim conquistar o Império, né? Que já era dele. É que não precisava ele ser filho do Maximus, né, pra isso. Tipo, ele já era acho o primeiro... Não, exato, ele já não tinha, né? Ele já tinha um espelho muito ruim do irmão, né? Da mãe ou do tio. E já tinha uma admiração pelo Maximus, mesmo não sendo, né, filho, ou enfim, poderia ser simplesmente um grande admirador da imagem dele, né? Do que ele quis passar. E no primeiro filme, quando ele termina, a gente termina com a morte do Commodus, que é
o cara que governa ali e tal. Na prática, o Maximus, por ser o general lá e tal, ele tava assumindo, só que ele morre falando que ele quer que o Senado assuma e não sei o que, tal, e daí ele morre. E aí a ideia da Lucila mandar o filho embora porque ele é o primeiro da sucessão faz sentido. Inclusive, essa é uma das partes que o Ridley Scott abandona a história para fazer essa conexão, né? Porque só para vocês entenderem, veja só, o Marco Aurélio, ele foi imperador, foi um dos últimos grandes imperadores de Roma, e aí no final do mandato dele, ele teve um co-imperador, que era o Lúcio Vero. O cara chamava Lúcio Vero, era co-imperador do Marco Aurélio. Isso na realidade, né? O fato histórico. Esse co-imperador faz um acordo com o Marco Aurélio, esse Lúcio Vero, e ele se casa com a Lucila. E aí a Lucila, que é filha do Marco Aurélio, casa com esse Lúcio Vero, e aí eles têm 3 filhos. A Aurélia Lúcia, a Lucila, que é uma outra Lucila, e tem o Lúcio Vero. Só que esse Lúcio Vero, que seria o nosso protagonista aqui, na realidade, na história, ele morre jovem, ele não chega à adolescência nem nada disso. Então o que o Ridley Scott faz? Ele pincela esses nomes assim, né? Dá um ar meio de história e tal, e daí ele meio que deixa isso no ar. E aí ele enfia um Máximo no meio disso que nem na história tem, entendeu? I grew up hearing stories at my grandfather's knee. He used to talk of the dream that was Rome. It was so fragile, you could only whisper it, or it would vanish. So, what was this dream? A Rome where all could live under fair law and be protected. Rome with the Senate. A Rome of hope. Quando a gente tem essa tentativa, né, de uma redenção, o Lúcius volta e tal, pra Roma e reencontra a mãe. Cara, todo esse drama eu achei tão forçado. Podia ser um outro protagonista, é o que eu fiquei pensando. Podia ser um outro cara que tinha um arco, ele é, sabe assim, não precisava ser o rapazinho, né, mas... Não precisava ser o filho dela, não precisava. E o outro lance é o seguinte, a gente tem o Pedro Pascal que ele meio que assume esse papel do Russell Crowe, né? Porque ele vira um dos protagonistas, ele é o general, ele tem também aquela visão de governo mais humano e tudo mais, ele entra em conflito lá com os 2 imperadores e ele meio que assume esse papel também, mas nem o fomento dele, né, o ódio que acontece ali de tipo colocar talvez um embate entre o Lúcius e o próprio, eu ia falar Pedro Pascal, mas é o general Acácio. É o Acácio. É o Oberyn Martell. Oberyn Martell, exatamente. Mas nem esse fomento ao ódio, sabe, dos dois, porque no primeiro filme a gente tem essa coisa muito bem desenhada, assim, tipo, tá claro que o Cômodo acabou com a vida do Máximo, assim, ele mata o Imperador, ele mata a família do Maximus e ele tenta matar o Maximus. Então, tipo, existe um agente motivador ali do Maximus que era, a hora que eu pegar esse cara, eu vou destruir ele. E aqui, o Lúcius tem um momento que ele fala, você tem ódio pelo quê? Por Roma. Então o que você quer? Eu quero destruir Roma. Não, é muita coisa. Fala uma menor. Então pode ser um general aí. Essa frase é bem impactante mesmo, né? E aí, eu acho que o Maximus cria nessa também, essa tensão, assim, do inimigo, né? Que vai comendo aos poucos até chegar ao poder, assim. Eu gostei do papel do Denzel Washington, na minha opinião. Acho que foi uma das coisas... o Denzel Washington ele é fantástico. Eu acho que ele faz esse papel que tinha o Joaquin Phoenix, né? No assim, que aos poucos vai literalmente comendo a narrativa de uma forma a chegar a ser um grande
inimigo, né? Mas ele começa de uma outra forma, assim, ele começa de uma forma muito mais ardendo, de uma maneira bem impactante, assim, como um inimigo mesmo da narrativa. E até foi uma pegadinha pra mim, porque no primeiro filme tem o Oliver Reed, que, né, inicialmente é mais ou menos o mesmo personagem, assim, o cara que compra os escravos e tal. Uhum. Mas ele era legal. Exato. E eu tava tipo, o Denzel vai ser a mesma pessoa, sabe? Já vi isso antes. E aí não foi. E isso foi legal. Pra mim, ele foi o melhor personagem do filme, assim. Eu também acho. Aliás, tá difícil pegar filme ruim do Denzel Washington, né? É uma das coisas que eu me peguei pensando. Tipo, é um dos meus atores favoritos, assim, de muito tempo pra cá, sabe? Ele e o Pedro Pascal também, tipo, desde Game of Thrones, tipo, ele, né, depois ele fez Mandalorian, The Last of Us, muito filme bacana, mas o Denzel Washington pega aquele franquia de filmes, o Protetor, né, tipo, são muito bons os outros lá, de treinamento, nossa, só filmaço ele tem feito. Ele é muito bom. Apesar de que eu acho assim, pra mim esse filme ele esbarra muitas vezes num problema crônico de você fazer uma construção. Então assim, eu acho que um dos problemas do filme é que ele pega alguns personagens, ele começa a desenvolver e no meio do caminho ele parece que desiste do desenvolvimento desse personagem, sabe? Então, por exemplo, o próprio Lucius, eu acho muito bom o começo dele, a gente vai se importando com ele ali e tal, existe uma construção, é lógico que você vai fazer o paralelo com o Maximus, porque ele perde a esposa também e tal, mas tem um momento do filme que você esquece que a esposa dele morreu, assim. Uhum. Total, os flashbacks não fazem sentido, né? Eles não fazem a mesma. Eles não dão a mesma emoção, né? Que o resto do filme no geral, assim. Exato, Os núcleos, sabe? Daí você fica meio, tá, beleza, ele tá com ódio, mataram a esposa dele, não sei o que, tal. Daí, tá, ele quer pegar o general. Ele quer pegar o general por quê? Porque ele depois viu o general lá jogando fogo nos corpos e ele ficou puto com isso. Não, o general com a Cassius, ele que dá a ordem, né? Ele fala, arqueiros, matem ela. Então, mas ele ouviu? Eu acho que ele tava lá na cena, porque ele vê ela caindo. Isso. Eu acho que ele viu o que ele deu. Mas aí depois, quando eles finalmente se encontram e se enfrentam e tal, é tipo, o Lucius perdoa muito rápido, sabe? Você matou minha mulher, você casou com a minha mãe. E é um ódio muito generalizado, eu concordo muito com o Rafa, assim, porque assim, no primeiro, é óbvio que a raiva dele pra ele se tornar um grande gladiador, né, o Maximus, é a morte da família, né, a morte do filho e da mulher, e aquela cena é muito impactante, né, de ver os pés deles todo em carne viva, enfim, é uma cena que vai voltando no filme, em flashbacks e tal. Mas a mulher, ela não cria essa mesma tensão, porque não teve... Ele tem já uma raiva guardada, né? Desde a infância, quando ele saiu do Império. Então a raiva dele já estava lá para uma criação de um personagem que queria fazer algo em relação ao Império Romano, revitalizar, enfim, ter uma política mais progressista, né? Nesse sentido. Uhum. Que o avô pregava tanto e falava tanto sobre as minorias e tudo mais. Então ele já tinha ali, né, uma raiva pra se sustentar. E aí vem a morte da mulher. Entendo, mas assim, não cria a mesma sensibilidade, a mesma dramatização, assim. De fato, eu acho uma raiva muito generalizada, você não entende de onde vem. Né? Não, e até isso que a Sil falou, assim, tipo, a hora que eles vão pro embate, chega um momento ali que o Acacius vira pra ele e fala assim, cara, é o seguinte, eu amo sua mãe, faria tudo pelo seu pai que você nem conheceu, mas eu considero ele pacas, e é isso. E aí o Lucius fala, porra, sensacional, te perdoo. Né? Exato, o cara nem conhece.
É uma cena bem... E assim, eu consigo entender, por exemplo, a motivação do Acacius, e aí eu acho que entra muito da interpretação do próprio Pedro Pascal, assim, que a gente vai vendo que ele tá o tempo todo incomodado, desde a primeira cena que aparece o Pedro Pascal, tipo, no navio e tal, você percebe que ele tá ali não querendo tá ali, assim, ele já tá de saco cheio, e beleza, e cara, isso é ótimo dele, assim, porque você sente isso nele. Depois a gente entende ele fazer essa trama, né, junto com a Lucila, porque, tudo bem, eles querem derrubar os dois imperadores ali, porque os caras são, né, assim, são loucos por uma carnificina e tal. E é isso, e vamos tentar derrubar por esse sonho de uma Roma para todos e não sei o que e tal que o Marco Aurélio tinha. Legal também, a gente entende essa motivação. Aí entra algumas coisas que eu acho, assim, problemáticas. O próprio Macrinos, né, que é o personagem do Denzel Washington, eu acho ele super interessante, eu adoro como ele vai se transformando ao longo do filme, mas tem um momento que eu ficava assim, tá, mas por quê? Sabe? Tipo, por quê? Por que essa sede de poder, assim? Aí ele fala uma hora que ele foi... Assim, ele foi um escravo, né? Um escravo do Marco Aurélio e tal. Mas, cara, você me deu 50 flashbacks do filme antigo. Custava me mostrar um flashback do Macrinos, tipo, sofrendo com o Marco Aurélio, sei lá, qualquer coisa. Exato, entendeu? Exatamente, concordo muito. Pra você ter essa base, né, de por que esse vilão, ele é tão ambicioso dessa forma, por que ele é tão radical, por que ele se... E tem uma hora que ele vira meio vilão da Disney, né, porque ele colocar o Lucius pra defender a mãe é uma coisa meio vilão da Disney, né? Tipo... Muito. É verdade. Ou Cavaleiros do Zodíaco, né? Fica Saori, daí tipo, fica caindo um monte de água. Você tem 12 horas para salvar a Saori. Exato. Tipo, não precisava. Tudo bem, tá lá. Ele tem um sadismo dele ali. Ele quer fazer o Lucius sofrer e tal. E beleza, ele entende quem é o Lucius. Mas até isso, sabe? Pra mim fica... Eu vejo ele como um cara super manipulador, super inteligente em tudo que ele tá fazendo. No momento que ele descobre que o Lucius é o Lucius, né, que é o herdeiro, ele fala assim, eu vou te usar como ferramenta, como... Mas usou onde, cara? Onde você usou isso? Tipo... Ele já tava sendo usado, né, como uma ferramenta. Eu também não entendi muito essa cena. Eu acho que criou um drama, né, em cima daquela cena dela enrolada de flores e tal, e aí vem a flecha e tá e no meio do peito. Ok, a gente já viu isso no início, sabe? Eu entendo que poderia ter uma morte, que realmente a morte dela é simbólica, assim como a morte do Maximus, né? É a morte realmente de um antecedente seu, de uma pessoa que, enfim, fez parte da sua vida, e é por isso que você se moveu pra conseguir o que queria, assim, mas achei too much, sabe? Não parece. Não vi tanta motivação pra isso acontecer, né? Eu acho que isso que faltou, assim, desse vilão também. E que morte besta, né, gente? Por mais que então, uma morte já muito vista, né? E a gente já viu isso com a mulher do Lucius. Tá, e aí, vai voltar de novo com essa flecha no meio do peito? Tipo, exato. Mas assim, né? Vamos renovar? Na arena. Tenta dinheiro, gasta o dinheiro a mais aí. Exato. Na arena, né? Pra ser no Coliseu e falar, morreu aqui minha mãe também, além do Máximos. Ok, mas... A mãe e a irmã, a mãe e a esposa morrem com uma flechada no peito. E, tipo, ele tava com a armadura do Maximus, daí o outro fica dando espadada no peito dele embaixo da água e, tipo, tenta, não faz nada. Não consegue. Se todo mundo Porque tivesse tava embaixo peito... da água, Henrique. Você não sabe que a água faz essa resistência? Se todo mundo tivesse um peitoral, todo mundo tava vivo. Não, se todo mundo tivesse um peitoral embaixo d'água, sim, lógico. Tá foda defender esse filme. Eu gostei, mas tá foda. O Henrique vai sair daqui com a opinião oposta. Eu avisei que era uma bosta. E daí tem um outro, assim, outra coisa de motivação também, que é dos próprios dois irmãos
que tem uma coisa meio gangster, assim, entre eles, que também, tipo, parece super gratuita, assim, né? Porque, fazendo de novo uma comparação, o cara que a gente pega, que é o Cômodo, que mata o próprio pai, a motivação dele é o poder, ele quer assumir o poder, ele quer ser o imperador de Roma. E o pai não via nele uma pessoa pronta para fazer isso. Então o pai escolhe o Maximus em detrimento ao filho. Então você tem uma construção narrativa ali que você entende o porquê que aquele vilão ficou daquele jeito. E aí o cara passa a ficar maluco com todo mundo. Ele acha que tem uma conspiração o tempo todo contra ele quer agradar, ele quer ter o amor que o pai tinha do povo e não sei o que. Então há uma construção que você fala, pô, entendi, né, da onde que esse cara veio, para onde que esse cara foi. Aqui a gente tem duas figuras que são duas figuras super importantes, mas que a gente não entende exatamente da onde vem isso. Parece que eles só são sádicos, assim. Eles são doidos. São doidinhos. Doidos, sabe o que eu penso? Eu acho que foi muito uma tentativa do Scott e dos roteiristas de personificar novamente o Cômodos no filme, sabe? Uhum. Mas aí eles poderiam ter explorado isso no personagem do Denzel Washington, né? Que tinha muito mais uma fome de poder, porque tinha um histórico aí, o Marco Aurélio e tudo mais. Ok. Não foi explicado como esses irmãos, esses gêmeos viraram imperador. Tipo... Exato, também é uma coisa que você fica, ok, ele é muito louco, ele tem uma personalidade, né? Principalmente o mais novo, se eu não me engano, não sei se é mais novo, mas é o imperador Carcala, né? Que é muito semelhante, aliás, com o Joaquin Phoenix, o ator. Gente, eu fiquei, nossa, meu Deus, como acharam tão parecida. Muito semelhante a ele jovem no primeiro filme. Mas assim... Qual a motivação dele de tanto sadismo, né? É mal por ser mal, né? Exato, parece que é muito mais querer personificar o personagem que existiu e morreu no primeiro filme, que criar, de fato, alguma coisa que motivasse esses dois personagens a serem assim, sabe? Não, eu só queria que tivesse explicado assim, tipo... Tá, tudo bem, o Lúcio sumiu, daí a linha de sucessão foi pra quem? Tipo, eles são sobrinhos, eles são filhos da mãe, tipo, filhos do primo da mãe, você vai assim, alguma explicação, sei lá, um mínimo de explicação, né? Mesmo naquele letreiro, no começo, sei lá, alguma coisa um pouquinho mais explicado, né? O letreiro resolveria muita coisa, verdade. Lucius is alive. Are you certain? Yes. I know my son. I spoke to him tonight. He may be lost to me for what I did, but he lives. The third day of the games is tomorrow. Most fighters won't survive. The case is... You must help him. Cara, a história com um H maiúsculo, ela é tão interessante, ele podia ter puxado um pouco disso pra dentro dessa narrativa, porque assim, ó, o Cômodos, ele morre, né, ele não matou o pai, o Marco Aurélio, né, na história real, mas ele assume, e aí quando ele assume, ele tem essa questão dele achar que ele é um cara super, tá sendo vigiado, que existe uma conspiração pra matar ele, não sei o que e tal, e ele começa a mandar matar todo mundo mesmo. Então o Cômodos, ele tem sempre teve essa fama, né, desse cara sanguinário e tudo mais. E aí tem um momento em que matam o Cômodos, aí sim há uma conspiração, porque o cara tá matando todo mundo, chega uma hora que o próprio Senado ali olha para aquilo e fala, não, a gente precisa parar ele, e aí vão lá e matam ele. Quando o Cômodos morre, tem um vácuo de poder, porque não há herdeiro. E aí começam a surgir pessoas que vão falando, eu vou ser o imperador. Aí o cara assume lá, fica 3 meses, matam ele. Aí um outro lá fala que vai assumir e tal.
Tem um momento, inclusive, que os pretorianos, né, que são essa guarda real, vamos dizer assim, eles ficam no poder tentando fazer tipo uma espécie de transição ali, sabe? Enquanto eles escolhem o imperador, eles vão tomando conta, governando e tudo mais. E aí tem um momento em que um cara se voluntaria e aí ele assume, o cara vem, sei lá, da Síria, um negócio assim, e ele tem esses 2 filhos. Ele morre também, depois de um tempo ele morre, e aí ele passa o comando para esses 2 filhos, que são esses 2 personagens, e a história deles na vida real é isso. Os 2 começam a brigar, porque daí os 2 viram co-imperadores, e aí tem uma hora que um mata o outro. É basicamente isso a história deles, entendeu? Então, pô, essa parte política é legal, né? Assim, ele poderia não ter mostrado isso pra gente, mas só de ter falado assim, tipo, aparece um letreiro falando: depois da morte do Cômodos ficou um vácuo, Lúcius, que era o herdeiro, sumiu, sabe? Um troço assim, tipo, pô, né? Porque o letreiro mostra meio que ficou uma terra de ninguém, né? Uma terra de ninguém. E aí você fala, ok, ninguém mais quem? Tem 2 pessoas muito sanguinárias nessa terra de ninguém. Como é? Então alguma coisa aconteceu nesse meio que a gente quer saber quem são esses ninguéms. E eles têm poder, né? Porque além de serem imperadores, eles estavam numa expansão do Império Romano. Então você vê, começa o filme eles conquistando aquela terra, depois eles falam de ir pra Índia, ir pra um outro lugar que eu não me lembro mais. Mas assim, eles estavam... Sim, conquistar novas terras, né? Exato. Eu ia falar Esparta, mas acho que não. Ele estava em franca expansão mesmo. E aí nesse rolê todo a gente nem sabe por que a Lucila continua junto com essas pessoas, né? Se os imperadores não tem nada, não tem nenhum parentesco com ela. Bom, ela é esposa do Pedro Pascal, né? Mas também não sabemos como que... Enfim. Então, eu acho que ela tava... de muita coisa, né? Então, mas assim, se não... Por mais que ele seja, tipo, um campeão, eu acho que o Pedro Pascal... O Acácios, né? Acácios, Ele tava mais lá naquele púlpito principal pela Lucila. Eu acho que a Lucila, sei lá, deve ser tia deles. Não tia, porque ela só tinha o irmão lá. Mas tipo assim, ela deve ser a prima da mãe deles, ou prima de 5º grau, sabe assim? Porque ela ainda tinha um poderio, e aí é meio Game of Thrones, né? Não tem esse herdeiro, vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo, e foi parar nesses 2. E nesses 16 anos, deve ter realmente assumido um ou outro que foi morrendo, né? Então, são os detalhes que dariam mais corpo pra história, né? A gente se engajaria melhor. Tipo, eles são maus porque eles são maus. Sou mal, simplesmente. Exato. Ai, que doidinho eles. Olha como eles são sádicos. É o palhacinho arte imperador. É o do Império Romano. Parece que estão lá pra nos... realmente, é por isso que eu falo que eu acho que esse filme não foi criado para ser o suficiente. Porque eles não se recordam do Cômodos o tempo inteiro. Uhum. Mas a gente não tem a motivação do Cômodos, porque a motivação do Cômodos que era legal. Pra se tornar um grande rival do Máximos, né? Se tornar, de fato, um vilão, né? O grande vilão. Mas lá não tem. Então, assim, uma personificação de uma pessoa que já não existe mais, que na história, que não tem uma motivação. Então, se não tem uma motivação, a gente também não entende o porquê estão lá, né? É muito complicado isso, assim. É muito boa a atuação dos 2, é inegável. Eu achei incrível, aliás. Achei muito, enfim, chocante, assim. Mas, né, é isso. Mais sanguinários e loucos que qualquer outra coisa, assim, por trás. Não, e a Sil comentou da cena, né, ali, falando um pouco sobre o Lúcius e tal. E tem uma hora da Lucila, Sil, que eu achei tão confuso. Porque, assim, olha a sequência que acontece. Ela é capturada junto com a Acácios. Eles são acusados de traição. Aí eles são presos.
Aí o Acacius, ele morre daquela forma, cheio de flechada e tudo mais. E aí o Lucius é preso, né? Fica preso lá e tal. E daí, do nada, a Lucila aparece na cela pra entregar um anel. Sendo que ela era uma... Ela tava presa, gente. Da onde você saiu? Pois é. Não é? Ai, é uma confusão, né, gente? Pensando até nesse desenvolvimento de personagens e tal, até olhando pra outros coadjuvantes, assim, os outros gladiadores que estão ali com o Lucius, foda-se também. no Maximus, a gente conhecia essas outras pessoas que estavam lá com ele, né? Eles tinham sua importância, tinha diálogos com essas pessoas, né? Pra serem personagens. Nesse, a gente conhece o médico lá. Isso. Né? E desde o primeiro confronto que ele fala pros outros, a primeira vez que eles vão lá, que eles vão lutar com os macacos, ele fala pra todos assim, sigam os meus comandos, ou sigam o meu comando. Eu fiquei tipo, por que eles seguiriam o comando do cara? Que não eram todos... Exato, quem é ele? Eles nem sabiam ainda. Moço, quem é você, moço? E aquela outra coisa, na hora que vai ter o confronto naval, o cara lá, ele até dá uma bronca nele e deixa ele sozinho treinando o remo, certo? Sim. Ele fica com a mão cheia de bolha. Aí vai pra porra da luta naval e ele é o garganta. Ele não tá lá remando. Eu ia ser o primeiro cara. Ô, lindão, vem aqui remar que você tava tomando bronca, tava de castigo. Tipo assim, eu achei muito bizarro. Eu achei que ele ia estar remando e depois ele ia sair. Não, ele é o capitão do navio. É verdade. Então... Da ordem, né? Da ordem. Moço, então ficasse lá desde o começo, virasse o imperador desde o começo, né? Pois é, Exato. Pois é. Eu acho que tem uma questão estrutural mesmo, sabe, do filme, que ele não sabe se ele quer ser uma continuação ou uma tentativa de reinterpretação desse universo criado no primeiro filme, assim. Então ele tenta, em alguns momentos, equilibrar essas tradições que o Gladiador primeiro trouxe, que todo mundo curtiu e tal, mas ele tem também uma necessidade de inovar, ele tem que trazer coisas novas para o público, e isso acaba fazendo com que o filme ele oscile muito, né? E aí a gente fica, às vezes, apegado a algumas coisas, achando que é uma coisa... E aí você vai vendo que tipo a coisa se desenvolve de uma maneira que você falou, meu, isso já foi mostrado. Esse médico é a tentativa de ser de novo aquele Jubá, né? Que é aquele cara que fala da outra vida, né? Pro Maximus, assim. Sim. Que vai encontrar, né, a família novamente, né? E aí tem uma coisa do tipo, pô, ele é o mestre, ele é o oráculo, ele é o cara que vai trazer a sabedoria pro Lucius e tal, mas não é assim, tipo, ele aparece rapidamente. Ele já aparece meio no meio, né? No meio do tem meio filme que pro final, né? Então, assim, já não... Você também não criou uma afeição, né, ao personagem. Exato. Ele não tava ali desde o início, desde que ele foi escravizado, até virar, de fato, um gladiador, ser escolhido como melhor, etc. Né? Então, e vocês sabem que, eu não sei se vocês assistiram o Napoleão, né, do Ridley Scott, mas o Napoleão tem umas cenas de batalha que são, assim, eu acho que é a parte mais forte do filme, é a mais legal, assim. Quando a gente vê o Napoleão ali, coordenando as equipes, você vê aquelas cenas de batalha. Só que existia já dentro do Napoleão um problema também ali, porque a gente sentia um pouco de falta de ver essa genialidade estratégica que era uma assinatura do Napoleão, entendeu? Então a gente tinha muita cena de ação, com cenas marcantes e fortes e tal, que eram legais, mas faltava essa profundidade. E aqui eu acho que a gente vê o Ridley Scott repetindo um pouco isso, assim. A gente tem cenas muito legais dentro do Coliseu, a gente tem cenas legais dessa primeira batalha que a gente vê, né, dos romanos chegando ali e tal. Tudo aquilo ali é muito legal. Inclusive, quando o filme começou, eu achei que a gente poderia ter esse vislumbre desse
contraponto, assim, sabe? De repente agora a gente vai acompanhar um personagem que tá deslocado de Roma, assim. E aí ele vai ficar com ódio de Roma e ele tem um ódio latente, porque se no primeiro filme a gente tinha um personagem que era fruto da construção de Roma, né? Um general que se cresceu ali, virou gladiador e voltou ao poder, né, lutando. Aqui eu achei que a gente ia ter uma visão quase que de um estrangeiro mesmo, tipo, pô, o cara morava num lugar, o lugar dele foi invadido, o povo dele foi morto, ele, sabe, perdeu isso por conta do Império Romano, aí tem um cara que tá querendo manipular ele porque quer subir dentro da política romana. E de repente a gente tem um personagem que acabou se tornando o próprio imperador, né? Tipo, e ele volta pro topo. Então é um ciclo meio repetido, assim, né? E aí se pá, ele voltaria, ele ia parar em Roma, assim, e lá encontraria o Lúcio como imperador e grandíssimo também, sabe? Porque não aprendeu nada com a infância, assim, e virou outro imperador ruim, assim, sei lá, ter esse outro embate, sabe? Ao invés do Lúcio ter ido embora, enfim. Seria bem interessante, né? Uma narrativa baseada, assim, da perdição mesmo, né? Pelo poder e pela corrupção, que no fim é isso que o Scott quer passar, né? Então, que é isso, como o poder e, enfim, a corrupção, elas são duas partes da mesma moeda, né? Aliás, Sil, o que foi que essa mãe fez pra ser perdoada? Porque na primeira vez que eles se encontram sai daqui, te odeio, você me abandonou. E na segunda vez eu não posso te perder. É isso, né? Lúcio é uma pessoa de coração mole. É assim que ele funciona. É verdade. Coração mole é uma ótima descrição pra esse personagem. É verdade. É verdade. Sabe uma coisa que eu gosto nele, inclusive? Quando ele tá conversando, às vezes, eu lembro disso acontecer quando ele tá conversando com o médico, por exemplo, que eles estão falando alguma coisa séria e ele solta umas risadas meio doidas, assim. Parece que a sanidade tá indo embora devagarinho, sabe? Eu queria muito que ele explodisse. Nossa, mas isso é verdade. Mas sabe que isso é realmente, eu gostei. Máximos não tinha muito, né? Não tinha nada, esse humor, né? Ele era super sério. De começar a pirar, né? Ele não pirava nunca. Ele era basicamente só um grande gladiador, mano, sanguinário e que queria acabar com tudo. Imagina, ele foi simpático com o Lúcio quando era pequeno, quando ele falou, aqui estão meus 2 cavalos, o Pocotó e o Valente. A única e a única pé de pano. A única tristeza, né? Foi ver o filho morto e a mulher, mas de resto você não vê mais nenhuma emoção nele, né? Só raiva mesmo. I always get what I want. Why did you let him live? You bought a gladiator, not a slave. My will is my own. How blue is your blood? Perhaps the heart of a Roman beats in that chest. The greatest temple Rome ever built, the Colosseum, because this is what they believe in. Power. They gather here to watch the strong strike down the weak. There has to be something else. There is nothing else. There has to be another Rome. There is no other Rome. A gente já tinha visto isso no primeiro filme e eu queria saber a opinião de vocês, meninas, a respeito disso. Porque a gente tem uma personagem importante aqui, que é a Lucila, personagem feminina, colocada dentro desse contexto hiper masculinizado, né, patriarcal e tal, nessa Roma dos anos 200 aí, que enfim, era totalmente, né, dominada por homens. A gente tem um vislumbre em um momento quando os 2 imperadores eles estão sentados e aí eles chamam o Lúcio para fazer aquela primeira luta ali, né, contra um cara e tal, e eles 2 estão sentados ali meio que num jantar e tal, que a gente vê que tem tipo
homens e mulheres rodeando esses dois imperadores, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem também a figura, né, da Lucila, porque ela é meio que a remanescente, assim, não existe uma renovação de uma personagem feminina, né? Eu acho que o Ridley Scott não quis colocar a mão nesse vespeiro, que é incluir mais mulheres em sua trama, porque a gente sabe que acontece uma choradeira, né? Mas é isso, eu acho que eu sinto falta, né? Eu acho que como não é tão... não tem toda essa acurácia histórica, né? Daria pra incluir outras mulheres nessa trama que não fosse, tipo, a esposa do Lúcio, que morre logo de cara, e a Lucila que, sei lá, ela não vejo ela com tanta importância, assim, sabe? Um grande papel, um grande destaque, assim, não sei. Ela é isso, né? Como a Rafa disse, é uma continuação ali do que ela foi no primeiro filme, assim. Enfim, sinto falta. Concordo super com a Sil, assim, eu acho que ela é uma personagem silenciosa, né? Ela dá as suas opiniões e fica a favor sempre, claro, do lado progressista e do lado humano da narrativa. Eu acho que o Ridley Scott, ele teve aí essa ideia de trazer agora a esposa do Lúcio não mais como uma serva da casa, né? Uma mulher dona de casa, agora como também uma guerrilheira, né? Uma mulher que vai pra guerra e tudo mais. Mas também não se sustenta isso, né? Porque ela aparece muito pouco, então não tem também a gente não consegue ter esse movimento mesmo, sabe? Das mulheres no poder, das mulheres indo às guerras, indo, enfim, nesse espaço, né? De muito machismo mesmo, né? De muita... Enfim, era um espaço majoritariamente masculino, né? Não tem jeito. Então, elas são silenciosas, né? No filme. A todo momento, assim. Parece que a voz delas são escutadas, mas no fim, o que se resolve é na arena, sabe? Eu sinto um pouco isso, assim. Eu sinto um pouco de falta dessas renovações, sabe? Eu entendo, tipo, e eu achei super legal, tipo, rever, assim, tipo, ver a Connie Nielsen, né, vivendo a Lucila, ver também, tipo, o próprio Derek Jacobi, né, que faz o Grachus, né, que é aquele senador, que ele tá no primeiro filme também. Achei legal ele aparecer também, gostei. Não, super legal, mas assim, ele passa super despercebido, né? Quem não prestou atenção... Né? Ele morre. Pô, eu achei que podia ter sobrevivido. Pois é. E morre besta também. Morre lá junto com a Lucila, daquele jeito idiota. Um cara passa a espada cortando o pescoço, que uma flecha no meio do peito ou no pescoço também, e 3 facadas no pescoço e vai embora. E assim, depois, mais pro final do filme, a gente tem essa grande revelação, né, do que o Macrinus, né, tá fazendo, e ele quer ele quer ser imperador e tal. E aí a gente tem aquela manipulação que ele faz ali com os irmãos pra meio que fazer com que um mate o outro e tal. E eu entendo essa motivação também dele, né, de fazer, que ele quer, né, ele precisa que os dois se livrar dos dois e tudo mais, mas de novo, tem pra mim esse final assim, ele, parece que os caras colocam o pé no acelerador pra tentar resolver tudo nos últimos 15 minutos, sabe? Então, tipo, quando a gente tem a cena do Macrinus pegando a mão do Caracalla lá, enfiando, cortando o pescoço do Guetta e tal, e aí você fica, nossa, né? Que coisa. E depois ele tirando aquele negócio e matando o Caracalla, tipo, no meio do Coliseu também. Ele mesmo matou os dois, né? Exato. E aí, tudo bem, é que no final ele está nomeado como segundo, né, em comando lá e tal, então o Império viria para ele, né, de uma certa forma, porque ele é colocado. Na verdade, o Império iria pro macaco, vamos falar a verdade. Aliás, e o final daquele macaco? O macaco é o rinoceronte cacareco. Para quem conhece as bizarrices da política brasileira, ele é o equivalente ao rinoceronte cacareco. Ele é equivalente a Ema. Né, macaco.
Mas mas ele tá ali numa posição privilegiada, o Macrinus, né? Então ele, tipo, ele vai conseguir fazer tudo aquilo, mas, assim, é esse que pra mim é esses problemas de desenvolvimento, quando a gente tem essas acelerações sem muita justificativa, tipo, um irmão brigar com o outro, eu entendo, mas eu gostaria de ver mais essa, sabe, tipo, pô, como é que essa relação se deteriorou tanto? Porque no começo eles são quase uma simbiose, os dois, um apoiando o outro. Isso que eu ia falar, exatamente, uma relação muito forte, né, parecia até um lance, assim, de verdade, porque isso acontece, né, com os dois irmãos, né? Tem uma questão assim, do sangue puro, né? Enfim. Então, e aí eu vi aquilo e falei, nossa, pode ser que tenha também uma relação romântica, que seria muito interessante também de explorar esses dois, né? Super, Mas não acontece nada. Então a gente também não entende como... Eu acho que é isso que você falou, né? Um pé no acelerador, assim, pra terminar a narrativa e ter um final emocionante, que é o que ele precisa. Pra vir aquela trilha sonora maravilhosa que, ok, todo mundo ama. Mas, assim, falta bastante coisa, assim. A trilha é maravilhosa. Não, a trilha do Hans Zimmer, pelo amor de Deus, e do seu sucessor agora, assim, o que faz o filme pra mim, assim, pra ser bem honesta. Como que vocês interpretam o final mesmo do filme? Tipo, porque depois que ele faz aquele discurso pras tropas e tal, e aí a gente fica, o cara venceu, né? Temos um novo imperador e tal. Aí aquele lance dele entrar dentro do Coliseu, e aí ele, né, falar, pedir a orientação do pai dele e tal. Como vocês viram aquilo? Em resumo, eu não entendi Gladiador 2. Onde estão as motivações, por favor? Eu não entendi se ele morreu, eu não entendi se era a alma do pai dele vindo do céu, ou será ele... Eu não entendi. Caraca. Cara, aquilo pra mim foi um indício que terá um 3. Você acha que vai ver? Eu acho. Acho que chegou a hora do Ridley Scott fazer como o George Lucas e deixar outras pessoas cuidarem um pouco. Gente, exato, ele deixou pro... Exato, deixa pro Denis Villeneuve fazer o Blade Runner 2, que eu acho até superior a 1, sabe? Deixa essas pessoas entrarem, que o negócio vai, sabe? Fica muito bom. Eu tava lendo hoje mesmo uma entrevista com o John Mathison, que é o diretor de fotografia do Gladiador 2, e se não me engano foi do 1 também, trabalha regularmente com o Ridley Scott. E ele tava descendo o cacete, assim, porque diz que de uns anos pra cá, o Ridley Scott tem gravado os filmes com mais de uma câmera ao mesmo tempo. Então, tipo, 4 câmeras, assim. E claro que todas aparecem, né? Aí limpar na pós-produção, sabe? E o John disse que pra ele isso tem sido um processo preguiçoso. E qual que foi a outra palavra que ele usou? Eu anotei aqui, peraí. Impaciente. Então parece que ele quer fazer as coisas rápido, justamente porque ele tem, pelo que eu li, ele tem 8 projetos que ele ainda quer desenvolver, sendo um deles Gladiador 3. Então ele quer fazer a toque de caixa. E aí, ele quer fazer porque ele tá morrendo, porque ele é velho. Nossa, gente, isso só não foi um letreiro, mas tava lá. Então, aí o John disse na entrevista, né, que, tipo, é ruim porque muitas coisas aparecem, não só as câmeras, mas aparece microfone, aparece tudo. E quando você grava com uma câmera, você ilumina aquela cena de acordo com essa câmera. Quando você grava com 4 ao mesmo tempo, você ilumina de um jeito merda que não tem pós-produção que coloque uma textura, sabe? Que funcione, assim, que fique bonito mesmo, como foi no Gladiador, no primeiro Gladiador, que ainda não se fazia desse jeito. E aí depois eu li uma outra entrevista que era o Paul Mescal entrevistando o Ridley Scott. Essa era uma conversa, né? E aí eles falam, tipo... o Paul fala que, como é que era pra você, né, gravar com uma câmera só, porque devia levar muito tempo.
eles falam que a cena dos macacos eles filmaram em uma tarde. E, gente, é uma cena grande pra se filmar em uma tarde. Muito. Sabe? Nem falha. A coreografia. Exato. Então é uma coisa meio que... Tem algumas coisas que vai meio de qualquer jeito, assim, e aí quem ficar na pós que se vire pra salvar, sabe? Né, pro Ridley Scott, assim, porque, por exemplo, você vê Succession. Succession, ele tem uma premissa de... Ele tem também... eu acho que são mais de 4 câmeras sempre em todas as ambientações que são gravadas. Mas por quê? Porque o diretor, ele tem essa premissa de ser um pouco mais teatral também, né? São muitos diálogos. E ele não quer que os atores saibam aonde a câmera está filmando eles, para que eles estejam atuando o tempo inteiro. Então faz muito sentido. Para isso faz muito sentido. Agora, para um filme comercial, como o Ridley Scott sempre fez, né, para ações, para muita ação, para muita... Não faz sentido nenhum ter mais de uma câmera assim, né? Exato. Pois é, gente, mas assim, é um filme legal, né, no final do... É divertido. Gente, é divertido. Acho que é um pouco isso. É uma diversão escapista. É isso. Não, você acha bom porque você viu um. E não porque você viu apenas dele, né? Tem umas... A gente tava falando... Quando a gente gravou sobre Furiosa, o 2, né? Enfim, Mad Max Furiosa, que é o Mad Max 2. A gente tava falando assim, que o filme... Ele tem várias coisas que melhoram o primeiro. E aí você tem vontade de assistir o primeiro pra depois assistir o segundo e tal, porque um ajuda o outro, assim. Aqui, nesse caso, eu acho que ele também melhora o primeiro, por outros motivos. Sim. Exatamente. Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para vocês, ouvintes, aí fazerem coisas diferentes. Henrique, vamos começar com você. O que você trouxe de bom aí pra gente de Plano Detalhe essa semana? O que as pessoas podem fazer de gostosinho aí? Cara, já que a gente falou de filme bom, eu vou falar da continuação de um filme que, tipo, pra mim ele é um filme esquecível, mas a continuação dele... deu um novo gás, assim, sabe? Eu vou falar sobre a série do Pinguim. Que eu não... Também, não é que eu não tava dando nada. Eu tava animado porque a atuação do Colin Farrell foi, tipo, muito foda no The Batman, né? Do Matt Reeves. Num filme que pra mim foi, tipo, literalmente esquecível, assim. Eu me lembro de uma outra cena que provavelmente tava no trailer. Eu vi o trailer mais do que eu vi o filme. Mas a série... é muito, muito boa. Ela é uma série de máfia. Então, agora há pouco vocês comentaram, né? A gente tava comentando até sobre o Succession. Sabe que você vê que tem um plot twist sobre plot twist. E isso acontece muito na série. É uma série da HBO. Então ela tem uns espelhamentos narrativos em Os Sopranos, uma das maiores séries da própria HBO, né, original HBO. É muito legal pela atuação do Colin Farrell, praticamente irreconhecível diante de tanta maquiagem, e por ser uma série que não é uma série de um super vilão, é uma série de máfia. Eles não falam, acho que absolutamente nada do Batman, não tem a palavra Batman sendo usada em nenhum momento dos 8 episódios. Ela poderia ser no mundo dele, ou poderia não ser, que ela ia ser ainda fantástica, né? E além do Colin Farrell, tem a Kristen Milioti, que ela faz a Sofia Falcone, que, tipo, ela manda muito bem. Se tiver uma segunda temporada focada nela, se bem que não deixa muito ganchos, mas tudo bem. Mas eu assistiria facilmente também. Ela
manda muito bem. E é uma série que, tipo, ela vai te surpreender até no último episódio. Quando você acha assim, tá tudo resolvido por esse caminho, tem uma virada que você fala, puta que eu pariu. Então, assistam Pinguim. Não precisa ter assistido The Batman, do Matt Reeves. O contexto que vocês precisam tá na própria série explicando. E é isso, assim. O que eu ouvi muita gente falando é que a melhor série de super-herói ou super-vilão, filme desse ano, foi uma que não tinha nada de super, né? É uma série bem pés no chão, assim. Eu acho que tem uma outra coisa que é o seguinte, como é uma série de construção de um vilão, a gente sabe que o enfrentamento dele maior vai ser com o Batman. Então você sabe que ele não vai morrer durante a série, né? Porque ele precisa estar vivo, porque ele vai enfrentar o Batman, beleza. Mas o fato de você saber isso, às vezes tem situações na série que você fala assim, caraca, como que ele vai sair dessa? Como? Exatamente. Isso fica, tipo, deixa muito intrigado, isso é muito bom. Tem uma que eu ia falar, mas eu acho que o mais justo é o Rafael falar. Se você não falar, eu te lembro, só pra você poder falar dessa série. Uhum. Mas eu vou dar uma dica. Eu não acabei de assistir, mas eu já tô na metade e eu assisti muito rapidinho, assim, tipo, devorando mesmo, que é a série do Senna, que saiu agora pra Netflix. E eu já esperava que eu ia gostar, mas assim, eu tô muito surpreso com quanto todos os personagens são muito bem caracterizados, tipo, fisicamente eles se parecem, né? O Leone que faz o Senna, o ator que faz o Alan Prost, tipo, pra eu que sou médio, jovem e lembro dessas personagens. Que já fomos contrastados aqui com uma pessoa bem mais nova no começo desse podcast. Sou médio jovem, é muito bom. Médio jovem. Então eu ainda, apesar de eu era criança, mas eu lembro do Senna, eu lembro das corridas. Então, tipo, a série, tipo, eu tô muito impactado, assim, eu tô muito vidrado. E tem uma trilha sonora fantástica, assim. No primeiro episódio toca More Than a Feeling, que é uma das minhas músicas favoritas da vida. E, tipo, já fiquei com o olho tudo cheio de lágrima. Então, eu quero indicar essas duas séries aí. A da Pinguim, primeiramente, lá na Max. E a série do Senna, que é super novidade agora, de finzinho de ano, na Netflix. Ela já é considerada a série que teve um orçamento maior de produções nacionais, né? Lembrando que tudo começou lá atrás com a série 3%, que foi a primeira produção nacional. E então ela é a série brasileira com maior orçamento. E nesse primeiro final de semana, né, entre o fim de novembro e início de dezembro de 2024, que a série entrou, ela foi a produção mais assistida mundialmente na Netflix. Olha só, impressionante, né? A produção brasileira é impressionante. É isso? É isso. Boa, tá bom, maravilha, muito bom, muito bom. Vamos lá, Duda, e você, o que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe, Duda? Gente, eu vou puxar a sardinha, mas tem um porquê. Eu vou falar pra vocês assistirem a série que pela primeira vez eu assino como assistente de roteiro e de pesquisa, que é o Maníaco do Parque, a História Não Contada, na Prime Video. Eu vou puxar essa sardinha porque eu tive que sair de muitos lugares, um deles foi do Cinemação, pra conseguir fazer esse trabalho que, assim, foi muito difícil, foi muito árduo, enfim, a gente teve de lidar com muitas coisas, muitos depoimentos tristes, difíceis. E, enfim, a gente tá falando de um psicopata, de uma pessoa também que foi muito glamorizada na época, né, em 1998, pela mídia. E a gente tentou realizar essa reparação. A gente tentou não, acho que a gente conseguiu fazer isso, essa reparação histórica em relação a esse caso, que, pra quem não sabe, foi um dos mais marcantes aqui no estado de São Paulo, que foi dos casos do Maníaco do Parque. Eu assino junto com a Thaís Nunes, que é uma baita diretora, que já fez outros documentários, como o da Elise Matsunaga, Zamúdio, do PCC, para HBO. E aí a gente está fazendo outras coisas bem legais. Então eu queria muito que vocês assistissem. Também tem a audiosérie pela Audible na Amazon. Legal. Um podcast que também conta bastante sobre
sobre a reparação mesmo com as vítimas, com a mídia, como a mídia tratou na época o caso, mas também traz bastante sobre os laudos psiquiátricos do maníaco do parque, sobre a mente perversa dele, como ele foi julgado na época. Enfim, eu acho que é super bacana de assistirem e fico muito feliz se conseguirem assistir essas obras aí que fizeram parte da minha vida por 3 anos e meio de produção. Bastante, hein? E você tá falando da série, que é a série documental, né, Duda? Exato, tem o filme, foi uma pesquisa, né, de 3 anos e meio que renderam 3 produtos. Então foi o filme, né, com o Silvério Pereira, da Prime Video, que é dirigido pelo Maurício Essa e o roteiro é do LG Baião. A Thaís, ela assina como direção e roteiro o documentário e assina também com a Mariana Romano a audiosérie. O filme eu gostei. Eu gosto muito de Pereira. Que bom. O documentário foi onde eu tive mais uma relação muito forte, né? Porque foi onde, de fato, eu ajudei na roteirização, na montagem. Enfim, eu estive em todas as etapas da produção possíveis para esse documentário sair. Assim como a audiosérie também eu tive uma participação legal no roteiro e, enfim, na pesquisa como um todo foram para os 3 mesmo. Então acho que vale muito a pena. Foi uma pesquisa de mais de 40 mil autos de leituras de autos de processo. Então, assim, muita coisa para render aí esses 3 produtos que hoje estão fazendo bastante sucesso. E espero que, enfim, vocês gostem. Vou ficar muito feliz. Muito bom. Tá aí, tá a dica. Lembrando vocês ouvintes que o que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então não pegou alguma coisa, é só você ir lá e dar o clique e já vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando. Sil, e você? O que você trouxe de bom pra gente? Teremos algo com sangue e horror, Sil? Sempre. Eu vou indicar Nossa, a gente me deu até medo. Ai, não. Eu vou indicar 2 livros. A gente começou na metade desse ano um clube do livro lá no Boca do Inferno, né? Presencial aqui em São Paulo. Então a gente tá lendo um livro por mês, o que tem sido ótimo, porque eu tô conseguindo colocar várias leituras em dia nesse processo, porque eu tava muito relapsa com as minhas leituras. Então, um dos livros que eu quero indicar é o livro que a gente leu em novembro, que é o Lucina, do Márcio Benjamin, é um autor lá do Recife. Ele já tem outros livros publicados, né? Fome, Maldito Sertão, Agoro, que eu indico todos, ele é um querido, inclusive. Mas o Sina foi o primeiro livro que ele lançou pela Dark Side. Eu fui ler esse livro achando que seria uma história só, assim, né? Percebi que eram contos, mas aí não era bem isso, porque um conto tá interligado ao outro. Tem um personagem circense que é um contador de histórias e que tá contando todos os contos, e algumas coisas são a vida dele. Esse livro vai e volta no tempo muitas vezes. É uma confusão, mas prometo que no final tudo faz sentido. E é nesse esquema de causos, né? Que se conta em volta de uma fogueira, assim. Tem muita coisa do nosso folclore. Às vezes aparecem alguns personagens folclóricos de repente, assim. Você mal está esperando que o vilão dessa história será a mula sem cabeça. E de repente é ela. Então é contado de um jeito bem interessante também. Além de abordar temas como, não só temas sertanejos, assim, sei lá, a seca, a fome, né? Porque às vezes o sertanejo não se resume a isso, né? As tragédias, assim. Então se fala muito da vida das pessoas que vivem no sertão nordestino, mas não somente pelo sofrimento, né? Não tem essa coisa da exploração do sofrimento, apesar de haver sofrimento, né? Afinal é um livro de terror. Mas é uma leitura bem interessante. E o outro livro que eu quero indicar é o Canções de um Sonhador Morto e Escriba Sinistro, do Thomas Ligotti, que eu encontrei, eu tava no Blue Sky um dia, e aí alguém falou, o roteiro de Arquivo X que o Thomas Ligotti escreveu. E aí eu tô assistindo Arquivo X, inclusive, né, tô revendo tudo certinho desde o começo.
E aí fui ver qual que era desse roteiro. E aí eu fui descobrir que o Thomas Ligotti é um autor que tem muita influência de Lovecraft, de Edgar Allan Poe. Então ele escreve muito de horror cósmico, assim, mas tem muita coisa bem pé no chão, assim. Um horror cósmico, né, que acontece, assim, entre a gente, no dia a dia, assim, dos personagens dele. Li o roteiro, adorei. E aí fui ver que ele tinha esse livro que foi publicado aqui pela Companhia das Letras. É um livro de contos também. Eu tô na metadinha dele, ainda não terminei, mas já estou completamente desgraçada das ideias. Então tá sendo uma ótima leitura também, gente. Indico muito esses dois. Ah, sensacional. Tá aí, então. Livros sempre muito bons de a gente ver. Sabia que vinha alguma coisa sinistra da Sil. Na próxima eu vou surpreender. Já vou vir preparada. Não, mas são ótimas dicas aí. Bom, para fechar aqui os planos detalhes, eu já falei aqui recentemente em algum podcast, mas agora finalmente eu terminei a série e aí eu queria recomendar com todas as minhas forças, de todo o meu coração, que vocês corram para Netflix para assistir Arcane. Sabia. Cara, para mim nossa, é uma obra-prima, assim. Eu fiquei, assim, completamente encantado por essa obra. E ela chegou ao final, são 2 temporadas só. A Riot Games, né, que foi quem produziu, disse que não vamos ter uma 3ª temporada, mas que eles estão pensando em desenvolver outras histórias, né? Porque como é um universo muito rico, que é baseado no League of Legends, né? E aí tem muita coisa para ser explorada e tudo mais. E aí tem muitos personagens que eles podem explorar e tudo mais. Agora, Arcane é a história centrada em 2 irmãs, né? A Jinx e a Vi, que é a Violet, né? E elas estão ali no meio de elas são separadas em um momento de uma guerra civil, vamos dizer assim. E uma vive numa cidade alta, né? Uma cidade super desenvolvida, a outra numa cidade baixa. E aí existe essa tensão dentro da cidade e tal, e elas ali também nessa tensão do reencontro, das brigas, dos traumas e tudo mais. E a 2ª temporada ela vai se debruçar também em outras relações. Tem relação de mãe e filha, tem relação de amigos, parceiros, sócios, e vai falar muito sobre a questão do tempo, sobre a perda do tempo e reconstruções e tudo mais. É de uma beleza, assim. Cada frame ali é assim, é uma coisa absurda. Eu chorei, assim, sei lá, tem 7 episódios, 8 episódios, sei lá. Eu chorei em 5, sabe? Era, assim, de tão maravilhoso. A trilha sonora desse negócio é um absurdo, assim. Pra mim, é uma das obras mais marcantes que eu vi nos últimos tempos. Pra mim, tá posicionada, e eu sei que é uma coisa que talvez as pessoas não entendam e tal, mas pra mim ela tá posicionada numa coisa de obra-prima mesmo, assim. Eu acho incrível, maravilhoso o que fizeram, e a história dessas 2 irmãs e tantas camadas que tem ali dentro. Enfim, eu saí apaixonado. Eu gostei, eu demorei. Olha, eu acho que eu assisti a 1ª temporada ano passado. Porque eu lembro que eu assisti o 1º episódio e, tipo, no computador, não me pegou. E de tanto que você fala de Arcane, tipo, por isso que eu falei, eu tenho certeza que você vai falar de um plano de detalhe que se você não falasse eu ia te lembrar. E é fantástico mesmo. Eu não lembro se a 1ª temporada saiu antes do Homem-Aranha no Aranhaverso, mas é a primeira obra que eu penso quando eu penso nesses traços estilizados. Que é um quadrinho assim, porque é algo muito único. E a história é fantástica. Eu não entendo nada de League of Legends. Eu também assim. Não. Meu último videogame tem convidada desse podcast, não tinha nem nascido. Pois então é muito, muito bom mesmo. Eu recomendo também, assino embaixo. Nessa 2ª temporada tem cenas assim que quando ele vai mostrar, né, ali a memória
de um pai e tal, que ele usa umas ilustrações que parece aquarela. Nossa, meu, e a música vai embalando aquilo. Nossa, mas eu chorei que nem criança, assim, de escorrer, de eu ter que tirar meu óculos. Vexame, mas foi lindo, lindo, maravilhoso. Bom, e daí como eu já dei essa dica, né, e tô fazendo ela de novo porque acabei de terminar a segunda temporada, eu queria também deixar uma outra dica que é Prey. Eu não sei se as pessoas falaram, mas é um filme novo, né, do Predador, e se passa há 300 anos numa colônia Comanche ali, né, uma colônia indígena nos Estados Unidos, e aí tem ali um predador que surge e a comunidade indígena ali começa a tentar descobrir o que está acontecendo e tal. E, cara, me surpreendeu esse filme, assim, não esperava nada dele, fui assistir justamente porque eu queria uma coisa tipo, vou assistir alguma coisa mais leve, assim, sabe, que eu não precisa pensar tanto e tal. E a personagem principal, eu achei ela incrível, assim, achei ela maravilhosa, ela fica o tempo todo buscando, né, o seu espaço entre os caçadores, e aí ela é muito desprezada por ser mulher, e aí mulher não caça, mulher tem que ficar em casa e tal, e ela quer ser uma caçadora, e aí ela é do tipo que percebe detalhes, então ela que vai desvendando, né, os mistérios do que é esse predador e tal, e a hora que o predador aparece realmente assim, dá uma nostalgia tão legal em relação ao primeiro filme lá com o Schwarzenegger e tal, mas aqui com uma roupagem nova, assim, tipo, pra mim Prey é tudo que o Gladiador 2 podia ter sido e não foi, sabe, assim, porque é uma outra... Por isso eu gosto. É, uma outra roupagem, assim, tipo, você tem um esqueleto, né, muito parecido, assim, uma espinha dorsal muito parecida com o primeiro filme, mas com uma roupagem totalmente diferente. Pô, a gente tá falando de uma tribo indígena 300 anos atrás, sabe, com guerreiros Naru, sabe, assim... Existe uma coisa da colonização, mas eles sobrevivendo no meio da mata e não sei o que. E eu achei muito bom. Esse filme tá no Prime Video, fácil de assistir também. Eu acho que pra quem quer ter essa sensação de nostalgia e ver uma coisa diferente, com uma personagem muito interessante, assim, acho que vale muito a pena. Prey tá aí no Prime Video. Eu concordo com tudo. Você assistiu? Concordo com tudo. Eu assisti, eu amei esse filme. Putz, é perfeito. São duas retomadas, né? O Prey é bom e o Romulus também, da franquia Alien, também é legal, que a gente vai pegar um podcast. São boas retomadas que não aconteceu no Gladiador 2. Inclusive, Rafa, tem uma versão do Prey que eu ainda não assisti, mas falada na língua nativa. Nossa! Dizem que é super bom também. Será que tem lá no Prime? Vou olhar depois. Dá uma olhada. Eu não fui atrás de ver, eu vi só em inglês, mas queria assistir também essa outra versão. Disseram que é ótima. Nossa, fiquei curioso agora. Gente, é isso. Chegamos aqui no final do nosso podcast Cinemação 582. Batemos esse papo sensacional aqui sobre Gladiador 2, né? Essa continuação / remake / sei lá, delírio coletivo do Scott. Sei lá o que é que aconteceu, mas falamos sobre esse filme que no final das contas acaba sendo, né, um filme divertido, como a gente falou aqui, apesar de suas inconsistências, mas eu queria agradecer demais aqui os nossos convidados que abrilhantaram ainda mais esse papo. A gente está chegando ao final de mais uma temporada, ainda bem que vocês conseguiram voltar nesse finalzinho para a gente bater esse papo. Então, Henrique, muito obrigado pela sua presença. Queria que você deixasse aí meios de contato para quem quiser acompanhar você, ver aí o que você tem feito nas internets. Cara, eu tô só com o Instagram,
que posto algumas coisas, que é o @HenriqueRisato. E eu ainda falo para entrar sempre lá no cinemação.com, porque às vezes eu escrevo. Se bem que esse ano eu acho que eu só escrevi sobre Guerra Civil. Mas, tipo, tem tanta gente boa lá que não custa falar. Às vezes eu tô por ali, no meio dos carabão. Às vezes eu não tô. Eu deixo como dica tanto o Cinemação quanto o meu Instagram. Tô esperando aí, né, a senhorita Silvana Pérez me convidar lá pro Falando no Diabo. Pois é. E agradeço você ter me chamado. Se não voltar ainda essa temporada, 2025, tamo junto aí. Tamo junto, é isso aí. Muito bom, muito obrigado. Obrigado, Duda, também, que voltou. Conseguimos retomar, Duda, no finalzinho da temporada de 2024. Conseguimos essa retomada. Espero que em 2025 a gente possa estar juntos mais vezes. E deixa também, Duda, meios de contato, redes sociais, como que as pessoas acompanham aí seu trabalho. Deixar, Rafa, adorei estar aqui. Fazia tempo que eu não vinha para podcast. Adoro estar aqui com vocês. Adorei conversar com a Sil, com o Henrique. Espero que a gente faça mais vezes. Eu costumo postar as coisas mais no meu Instagram mesmo, que é @DudaSXM. Lá eu posto meus trabalhos, tem uns destaques legais. Então, se quiserem me seguir lá, vai ser super bacana. É isso, muito bom. Sigam a Duda e também sigam a Sil, que tá aqui. Sil, muito obrigado também. Esse ano a gente conseguiu gravar mais, né, Sil? Acho que fazia tempo que a gente não tinha uma sequência, agora conseguimos. Espero que a gente possa manter isso também no próximo ano. Muito obrigado pelo apoio de sempre. A Sil foi muito gentil, me chamou para ser jurado. Nunca imaginei ser jurado de alguma coisa e fui agora. Então, de um festival que a Sil coordena, cara, foi muito legal. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria de sempre, Sil. Sou fã também do seu trabalho. E deixa também meios de contato para as pessoas acompanharem você, seus podcasts. Eu que agradeço, primeiro por você ter topado entrar nessa do festival com a gente. A parte dos jurados é sempre a que eu mais gosto, porque eu posso chamar as pessoas que eu gosto e cujo trabalho eu respeito, então é a parte que eu mais me divirto do festival. E foi ótimo, assim, acho que a amostra de vocês, que foi a fantasia, teve vários curtas muito bons, assim. Os que vocês escolheram como vencedor e menção honrosa são incríveis também. Então fiquei bem feliz com essa edição do festival. Obrigada, Rafa. E obrigada pelos convites. Eu fiquei chocada de ter conseguido, né, vir aqui 2 vezes no ano. E eu sempre me divirto muito aqui, então obrigada. Me divirto e me sinto muito acolhida, assim. Foram todas as vezes que eu gravei com você e com quem quer que fossem os convidados, sempre foi muito bom. Então, obrigada mesmo. E quem quiser me achar na internet, então, gente, estou no Instagram e no Blue Sky como SEAL Pérez. E no Boca do Inferno também, né? Tanto no Instagram e no Blue Sky também. Quem atualiza mais o Instagram não sou eu, então eu estou mais no Blue Sky do Boca. Então, quem quiser falar comigo pode ser no pessoal ou pode ser no Boca do Inferno, onde vocês vão achar uns bons terrorzinhos também pra assistir. Muito bem, tá aí, gente. Que felicidade. Esse daqui foi o antepenúltimo podcast do ano, então só tenho que agradecer mais uma vez aqui meus convidados. É isso, pessoal, para você aí, né, que curtiu o episódio de hoje, você quer continuar essa conversa com a gente, seja, né, para mandar crítica, perguntas ou compartilhar suas próprias ideias, só aparecer nas nossas redes sociais, procurando sempre por @cinemacal ou mandar um e-mail para contato@cinemacal.com. A gente adora ouvir o que vocês têm para dizer, então envie aí seu contato, segue a gente lá nas redes sociais, que estamos lá em todas elas, no Blue Sky, né, e por aí vai, Twitter e Instagram e tudo mais. Quer trocar uma ideia direta comigo? É só me procurar aí nas redes sociais também como Rafa Arinelli. Sempre bom conhecer quem tá aí do outro lado ouvindo, então entre em contato, vamos trocar essa ideia. E não se esqueça de seguir o podcast do Cinemação, né, pode ser no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, Castbox, Orelo, em todos os agregadores aí, assim você recebe todos
todos os episódios fresquinhos no momento que eles saírem. Você já vai lá e já faz o seu download e pode ouvir ele durante a semana toda aí. E fica também o convite, se você quiser apoiar o Cinemação com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui, e além de ganhar presentes exclusivos no final do ano, você também entra para um grupo super especial no WhatsApp. O link para se tornar um apoiador tá no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 582 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.